meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta missa, no 24º domingo do tempo comum, a Igreja, mãe, mestra, continuadora da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina e alguns ensinamentos ela precisa dar ênfase, porque eles são necessários. Domingo passado, o ensinamento falava da correção fraterna, que é exatamente o diálogo de saber ouvir o irmão e saber falar para o irmão, para a irmã, também sem agredir. E dentro desse diálogo, dessa correção fraterna, dentro dessa vivência do amor, do saber ouvir sem se ofender e do saber falar sem agredir, existe também a prática do perdão, que é o principal, digamos assim, é a mensagem central da liturgia da palavra desse 24º domingo. Saber perdoar e saber pedir perdão dentro deste diálogo fraterno, dentro da correção fraterna, dentro da vivência da dimensão do amor, que é a maior lei que o Cristo nos deu, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a resposta que ele dá para Pedro de perdoar 70 vezes 7 não é para você multiplicar e depois fazer uma conta de quantas vezes você perdoou até chegar àquele resultado. Não, isso quer dizer que é perdoar sempre. Portanto, na convivência do dia a dia, nas nossas relações no dia a dia, na família, no trabalho, na comunidade, na escola, na faculdade, no bairro, com os vizinhos, é natural que haja conflitos. Não existe convivência humana nesta realidade afetada pelo pecado que não tenha conflito. E nós precisamos partir daí. Conflito sempre teremos. Num momento ou outro vamos discordar, num momento ou outro vamos discutir, num momento ou outro vamos nos desentender, num momento ou outro vamos divergir de ideias, ou num momento ou outro vamos tomar atitudes que, infelizmente, vai acabar ferindo a outra pessoa. E então, nas nossas relações interpessoais, na convivência do dia a dia, muitas vezes nós ferimos e muitas vezes nós somos feridos, com palavras, com atitudes. Então, precisa entrar aqui para resolver, para que nós não nos consumamos na mágoa, no ódio, no ressentimento. É preciso que nós tenhamos a decisão de perdoar e de pedir perdão. Faz parte da boa convivência, da vivência do diálogo, da correção fraterna, do saber ouvir e do saber falar, nos perdoarmos.
saber dar o perdão e saber pedir perdão. Senão, do contrário, nós vamos acumulando conflitos, ofensas, feridas, e a partir daí vira uma panela de pressão que funciona mal e acaba estourando, ou uma bomba que acaba explodindo. E aí o relacionamento pode ser destruído se não houver o esforço de dar e de pedir o perdão. E veja bem, o perdão não é um sentimento. As pessoas, elas confundem muito perdoar com eu deixar de sentir raiva, com eu deixar de me sentir ferido, com eu deixar de sentir uma coisa ruim quando eu enxergo a pessoa que me feriu. Perdão não tem nada a ver com isso. E nem é uma questão de que eu esqueci também. Perdão não é esquecimento. Porque ninguém aqui é desmemoriado, né? E as experiências que a gente vive ficam na nossa memória. Então, perdão não tem nada a ver com esquecer, e perdão não tem nada a ver com um sentimento que se eu só perdoei porque agora eu olho para a pessoa, não sinto mais nada, eu sinto uma paz, eu só falto flutuar, Frei, dá licença, né? Me engana que eu gosto. Não, por isso perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão que eu tomo. Assim como amar é uma decisão. Às vezes o amor custa sacrifício. E às vezes é um sacrifício que dói. Mas mesmo assim eu decidi amar daquela maneira e amei. Portanto, o perdão, que é uma das dimensões do amor, ela também é decisão, como eu tomo a decisão de amar. Então não é um sentimento que eu devo ter, mas é uma decisão que eu devo tomar. Mesmo me sentindo ruim em relação à pessoa que me machucou, eu me decido perdoar. E por que isso, Frei? Gente, porque não faz bem. A pessoa que não perdoa, ela é a primeira prejudicada. Porque você vai alimentando mágoa, aquilo vai fazendo mal dentro de você. Você vai alimentando rancor, e aquilo vai criando dentro de você algo ruim, sentimentos ruins. A pessoa vai alimentando raiva, ódio. É um verdadeiro veneno que a pessoa deixa tomar conta de si, que adoece, dá pressão alta, ou então baixa pressão, ataca o fígado, os rins. Então dá gastura, né? Consome a pessoa, gera ansiedade. Quer dizer, olha, alimentar mágoa, rancor, raiva, ódio, ressentimento não é um bom negócio. E dentro da linguagem espiritual, quando eu alimento mágoa, rancor, raiva e ódio, eu dou uma brecha, eu dou um espaço para o mal aqui os demônios, os anjos decaídos, para Satanás entrar na minha vida, porque a falta de perdão dá espaço para o mal agir também na minha vida. Então por isso também é um mau negócio. Perdoar é uma urgência, é sempre necessário. E a gente
para a gente conseguir perdoar, além de tomar a decisão de perdoar, eu primeiro tenho que parar de ficar pensando no que a pessoa me fez. Porque fica igual aquelas crianças que têm uma feridinha no braço ou na mão, que a gente fica cutucando, e a ferida nunca fecha, porque você está o tempo inteiro ali, remoendo, lembrando, recordando. Aliás, a palavra ressentir vem daí, está ressentindo, está sentindo novamente. Por que que fulana me fez isso? Ah, eu não merecia. Ah, fulano não presta. Ah, como foi? Aí lembra, recorda, mói, remói, rumina. Gente, isso é um veneno. Se você quer perdoar, a primeira coisa que você tem que fazer: pare de remoer lembrança das coisas ruins que te fizeram. Não vale a pena e não resolve nada, só piora a situação e dificulta você exercitar o perdão. Pare de remoer. Na hora que vier essas lembranças, dizer: não, deixa isso para lá, vou me concentrar em outras coisas. Eu tenho mais o que fazer com o meu tempo e com meus pensamentos do que ficar recordando coisas ruins. Então isso já é o primeiro passo para você perdoar. Sabe por quê? Porque se você recorda, remói, na hora que você dá de cara com a pessoa, a ferida está viva. Imediatamente já tem uma reação. Então tem que parar de remoer, para a ferida poder cicatrizar, para você não ficar alimentando raiva e ódio dentro do seu coração. E como disse, perdoar é uma decisão. Então também eu perdoo rezando pela pessoa que me ofendeu, pela pessoa que me feriu, pela pessoa que eu não vou com a cara dela. Eu perdoo rezando. Reze. Frei, mas a pessoa não merece, não interessa. Nós não merecemos o perdão de Deus e Ele nos dá. Não é uma questão de mérito. Se a gente for para esse campo aí, está todo mundo lascado na mão de Deus, porque ninguém merece, e mesmo assim Ele perdoa. Então não é uma questão de merecimento. Portanto, perdoar a partir da oração, rezar pela pessoa que te ofendeu. E por isso que eu digo que não é sentimento, é decisão. Eu paro de remoer, eu rezo pela pessoa, e quando eu encontrar essa pessoa, eu vou tomar atitudes de perdão. O sentimento dentro de mim ainda pode estar ruim, mas não alimentando mágoa, rezando por ela, eu trato a pessoa com respeito, eu trato a pessoa com educação. Se a pessoa precisar, eu até ajudo, e eu faço aquilo que eu chamo de política da boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai, tudo bem, tchau. Eu não preciso parar de falar com a pessoa. Então quando eu faço isso, eu já estou perdoando, porque as minhas atitudes, a minha vivência já é uma vivência de perdão, mesmo que o meu sentimento ainda não seja. O sentimento é mais lento, ele é lerdo. Primeiro as atitudes, depois o sentimento vai mudar. E a gente acha que primeiro tem que sentir para depois tomar a atitude. Você nunca vai perdoar desse jeito. Vai ser muito raro você conseguir. Frei, mas a pessoa não presta. Gente, mesmo que a pessoa não preste, mesmo que seja um mau caráter, é importante nós não ficarmos guardando coisa ruim dentro de nós. Agora, não sejamos ingênuos. Eu vou parar de remoer, eu vou rezar, eu vou tratar a pessoa com educação. Se ela precisar, eu até ajudo. Eu vou fazer política da boa vizinhança,
mas essa pessoa também não vai ser meu amigão do peito, né? Não é uma pessoa que você possa ter confiança, porque a experiência já ensinou que aquela pessoa não tem um bom caráter. Então, apesar de eu ter perdoado, é claro que você vai manter uma distância respeitosa. Entendeu? Você vai ter prudência. Porque a gente acha, então a pessoa, perdoei. Aí digamos que a pessoa foi irresponsável 5, 6 vezes com uma coisa que você atribuiu a ela. Você ainda vai dar a 6ª vez para ela ser responsável de novo? Não, entrega para outra pessoa. E como você viu que não é a praia dela aquela responsabilidade, bem, trata bem, acolhe e vamos para frente. Então também não é o perdoar, não é que agora você vai andar de mão dada. Você vai fazer aquilo que inclusive de São Paulo fala em uma das cartas, que às vezes é necessário suportar o outro. É uma maneira de amar, está perdoando. Gente, são coisas concretas. Não é poesia, não é sentimento, é atitude. Portanto, nos esforcemos no nosso dia a dia, conforme a sabedoria de Deus, nos nossos conflitos, acolhendo o conselho de Deus para resolvê-los, no diálogo, na correção fraterna, e nessa correção fraterna saber ouvir, saber falar e saber perdoar e dar o perdão aos nossos pais, às nossas mães, aos irmãos de sangue, aos parentes, os filhos, aos amigos, os colegas, o esposo, a esposa, os superiores, os coordenadores, os irmãos de caminhada, de comunidade, os padres, as freiras, os freis, os diáconos. Sabe, perdoar. Porque também, afinal de contas, meu irmão, minha irmã, ninguém é perfeito. E nós precisamos ter a capacidade de perdoar. E mais ainda, perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesma. Às vezes você deve se cobrar demais dos seus erros, se julgar, se condenar em relação às suas fraquezas, às escolhas erradas que você fez, ou algo que você disse, e aí fica se torturando, se condenando, se julgando. Não, perdoe também a si mesmo, a si mesma. Você falha, você não é perfeito, você não é perfeita, ninguém é. Na vida vamos falhar muito, e é bom pelo menos aprender com essas falhas, crescer com elas, amadurecer e até nos tornarmos pessoas mais misericordiosas. Porque quando eu reconheço também que eu sou pecador, com as falhas e fraquezas que eu tenho, isso me ajuda a perdoar e a ter mais paciência com o erro e a falha do irmão, pelo menos deveria. Porque se eu me reconheço pecador e cheio de falhas, e eu quero ser compreendido e acolhido nos meus erros, eu também preciso aprender a acolher e compreender o irmão ou a irmã quando eles erram. Então, perdoar a si mesmo e, a partir dessa compreensão da sua fraqueza, saber perdoar e ter paciência com os irmãos, com as irmãs. Frei, mas esse negócio de perdão, então a gente não pode chamar a atenção? Pode, correção fraterna, que no domingo passado nós já meditamos sobre isso. O saber falar sem agredir e o saber ouvir sem se sentir ofendido, essa expressão do amor que ajuda os irmãos a se entenderem, a superar as dificuldades e os conflitos, e dentro disso, dar e receber o perdão.
O perdão liberta, o perdão ele cura, o perdão ele alivia. E claro, precisamos buscar o perdão dos perdões, que é o perdão dado no sacramento da confissão, da penitência. Nunca deixe de buscar o perdão de Deus, nunca deixe de confiar na misericórdia de Deus, nunca deixe de se reconciliar com Ele e ter a sua vida renovada, e ter a graça batismal renovada pelo perdão no sacramento da penitência, da confissão. Porque não sei se vocês sabem, pecado perdoado no sacramento da penitência, no dia daquele juízo final diante de Deus, como o pecado já foi perdoado, aquele pecado não vai nos condenar. Mas o pecado que não foi perdoado, que eu não confessei, esse pode me condenar. Portanto, quanto mais eu admitir meus pecados, pedir perdão para Deus, e claro, tendo fazer o esforço de conversão, tem menos chance de eu ser condenado. Então olha que maravilha, o sacramento da confissão de Deus nos perdoa, nos restaura, nos religa à igreja, restitui a graça batismal que a gente perde quando peca, e além de apagar o pecado, é pura manifestação de amor, de misericórdia de Deus para conosco. Então, além de nos perdoarmos uns aos outros, busquemos também sempre o perdão de Deus no sacramento da confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.